Você quer estudar para concurso e ainda assim trabalhar ao mesmo tempo, mas não sabe se vale a pena ou se quem é aprovado faz dessa forma? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados. Eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e eu vou falar para vocês hoje se vale a pena trabalhar e estudar para concurso. A minha experiência pessoal é que vale a pena trabalhar e estudar para concurso, óbvio, principalmente se o trabalho for na área jurídica. Essa foi a minha experiência pessoal. Eu trabalhava na área jurídica, estagiei, advoguei, fui servidor também de nível técnico, de nível de analista ou nível superior e me tornei membro da Defensoria Pública do Distrito Federal, sempre trabalhando. Nunca parei de trabalhar, mas sempre me dediquei à área jurídica, obviamente. É engraçado porque muita gente fala: mas você já era técnico, era analista, você já estava ganhando dinheirinho e tal. Mas, gente, não foi sempre assim. No começo, eu era um estagiário, não ganhava tão bem assim, corria atrás, óbvio, do meu sucesso, tanto como estagiário, quanto na carreira de concurso, óbvio, estudando e tudo mais, e fui vendo que dava frutos quando eu estava dedicado. Quanto mais tempo eu dedicava ao meu trabalho, eu acabava estudando também enquanto eu estava trabalhando, porque eu estava tratando do direito, eu estava atuando em casos concretos, eu estava tendo a minha vivência, estava tendo a minha experiência, e isso foi muito salutar para os meus estudos, embora diminua o tempo que eu podia estudar, especificamente para um determinado concurso, diminuía o tempo que eu podia estudar, e ainda assim eu conseguia, no pouco tempo em que eu ia estudar, na verdade, muitas vezes até aprofundar os meus conhecimentos que eram necessários para a minha profissão. Então era meio que uma espécie de ganha-ganha, porque ao mesmo tempo que quanto mais eu estudava, dedicava minhas horas extras, eu também via isso sendo favorecido na minha carreira profissional, porque eu estava trabalhando na área jurídica e eu estava pegando cada vez mais notoriedade no que eu estava fazendo, porque eu tinha soluções ali prontas, porque eu tinha estudado previamente aquilo que era, na verdade, voltado para concurso, mas a solução jurídica é a mesma. Quando você estuda, não tem para onde correr. A gente vai saber o conteúdo e vai saber aplicar aí, atuando no caso concreto e tudo mais. Então, para mim, valeu muito a pena fazer isso. E como eu falei, diminuía meu tempo para estudos, só que esse tempo que eu tinha para estudo era muito valioso. Então, eu tirava, às vezes, 1 hora, 2 horas do meu dia, quando eu estava estagiando e advogando, para estudar especificamente para concursos. Isso também me ajudava na faculdade, quando eu estava ainda na faculdade, quando eu era estagiário especificamente, que eram os tempos mais difíceis. Ganhava mal, tinha que pagar a faculdade e ainda assim estava apostando no meu futuro. Então eu subdividi ali minha vida, na verdade, em 3 momentos. A atualidade em que eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver, para ter as minhas coisas, ao mesmo tempo os meus estudos na faculdade, que também eram questões atuais e prementes, porque eu tinha que passar nas cadeiras para ter o meu diploma e ter uma possibilidade de ganhar mais dinheiro, tanto no profissional ou até mesmo com os concursos, e no concurso eu estava investindo no meu futuro como um todo, tanto no acadêmico quanto profissional, porque não tinha muita distinção. Quanto mais eu estudava, mais eu melhorava no acadêmico e mais eu melhorava no profissional. É óbvio que isso depende da dimensão do tempo que todo mundo tem. Eu era solteiro, eu não tinha filhos, então tinha toda uma facilidade como gerenciar o meu tempo da forma mais correta e até a forma com que eu fazia a disposição dos meus materiais dentro da minha casa. E eu vou deixar aqui, inclusive, a pergunta do dia, pessoal. Se vocês querem saber como que eu gerenciava os meus materiais dentro da minha casa, deixem aqui nos comentários, #quero saber sobre os materiais, que eu vou fazer um vídeo também sobre isso, beleza? Mas voltando aqui, então eu acabava tendo minha questão financeira resolvida, óbvio que não era a melhor do mundo, e eu sabia que se eu buscasse algo que me remunerasse mais ainda, talvez isso me tirasse mais tempo ainda de estudar, então eu não tinha também essa pretensão, então eu ficava equilibrando as coisas. O suficiente para eu sobreviver com o que eu ganhava, o suficiente também o trabalho que me exigisse e eu pudesse entregar algo positivo e agregar valor para quem estava
me pagando aquela quantia mensal para trabalhar. Além disso, também me dedicar aos estudos, que acabava fortalecendo tanto a faculdade que eu estava fazendo, quanto o trabalho que eu estava desenvolvendo. Então, para mim, foi muito salutar. Agora, outra situação, quando o trabalho não tem a ver com a área do direito, tá, pessoal? Mas antes de eu continuar aqui, deixe seu like se você está gostando desse vídeo, se você assistiu até agora, e também compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo vai fazer sentido, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui em tempo real, beleza? Mas então, voltando sobre a questão de trabalhar em algo que não tem a ver com direito. Essa é uma decisão muito mais delicada e eu tenho certeza que muita gente deve ter se deparado com esse dilema, porque muitas vezes conseguiria uma remuneração melhor trabalhando em algo que não é do direito, principalmente quando a gente está lá nas categorias de base, como estagiário, ou começando, recém-formado como advogado. O mercado jurídico não paga muito bem mesmo para essas posições, até porque tem uma imensa oferta de candidatos, muitas pessoas sendo tanto formadas ou em formação em direito no Brasil, além de várias outras que conseguem trimestralmente, né, serem advogados com a aprovação no exame de ordem. É óbvio que é muito difícil, a gente não ganha bem no começo e muitas vezes a gente é seduzido para outras áreas que não do direito, às vezes com um familiar que tem uma empresa que está expandindo, ou já tem uma empresa maiorzinha que consegue te comportar ali trabalhando, e muitas vezes a gente se sente cativado porque consegue fazer outra coisa que não tem a ver com direito, às vezes vender muito bem. Eu já trabalhei como vendedor, já trabalhei como representante comercial, então a gente acaba sendo seduzido por essas propostas. De fato, é uma questão delicada por conta, obviamente, do que você tem por trás. Quantas pessoas estão por trás de você esperando que você entregue, que você seja o provedor, você mulher ou você homem. Hoje em dia não tem distinção, às vezes é a mulher que é a provedora, principalmente quando tem filhos, e muitas vezes o homem, né? Isso também é algo já histórico que a gente tem, e você tem que fazer com que isso, obviamente, pese na balança, e vai ter um peso, mas ainda assim, na minha opinião, muitas vezes você vai fazer um sacrifício atual, às vezes ganhar menos, fazer tua família pensar melhor sobre isso, que você está investindo no futuro, onde a remuneração vai ser muitas vezes muito melhor. Quando a gente investe tempo na gente mesmo, investe em conhecimento nosso, isso, na verdade, é uma corrida de longo prazo. É mais lá para frente que a gente vai ter o retorno. Se a gente olhar as pessoas que fazem muito dinheiro na área jurídica, a regra é que são pessoas mais velhas. Só que é algo constante e que vai te dar muitas condições no futuro. Às vezes isso é algo que tem que ser conversado com a sua família e verificar qual é a melhor solução que você tem ali para aquele momento. Óbvio que não existe nenhum tipo de discriminação com quem acaba trabalhando fora da área jurídica e ainda assim continua estudando e passa. É muito comum a gente ter isso. Só que a dedicação vai ter que ser muito maior, o tempo de estudo que você vai ter que dedicar vai ter que ser maior também, porque no teu dia a dia você não está tendo contato com o direito em si, e isso não vai te servir para muita coisa na carreira dos concursos. Então, na verdade, você está meio que dividindo a sua trajetória para ambos os lados. Dá para passar assim? Dá também. Já vi várias pessoas que passaram dessa forma. É óbvio que demora mais tempo, porque a proporção do seu tempo, do seu dia que você está falando sobre direito é menor. Gente, é bom lembrar que existem estudos dizendo que a gente tem que ter 10 mil horas para se tornar um expert em alguma coisa, 10 mil horas dedicada a aprender determinado ofício, tanto no esporte, quanto na academia, nos estudos, que eu digo, quanto no profissional também. Então é muito difícil a gente conseguir atingir o sucesso, conseguir atingir notoriedade antes de dedicar esse tanto aí de horas, segundo estudos, obviamente. Então vocês podem compensar aí, vocês podem levar em consideração o que eu estou dizendo aqui, no sentido de que quando eu escolho uma carreira que não tem a ver com direito, eu estou dedicando menos horas do meu dia como um todo para entender algo que eu preciso saber para passar em concurso, ou até mesmo
para exercer uma profissão jurídica na área pública. Então, levem tudo isso em consideração e se vocês tiverem alguma coisa aí para me falar, deixem nos comentários que a gente vai debatendo e eu faço outros vídeos de acordo com o que vocês vão pedindo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui do lado e a gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador!